Sem mais delongas, vem cá, pastor Eldo, nosso amigo, companheiro, está conosco aí desde o iniciozinho, né, pastorzão? Meu Deus, que honra, que privilégio, pastorzão. Amém? Queridos, vamos orar? Tenda suas mãos para cá, por favor. Pai, nós te louvamos, nós somos gratos ao Senhor pela vida do nosso pastor. Abençoe ele com toda sorte de bênção, Pai, que o Senhor venha usar ele de uma forma tremenda. Ó Deus, nosso coração está aberto, sensível, para ouvir aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Ó Deus, tira todo empecilho, toda preocupação, tudo aquilo que de alguma forma o inimigo lançar sobre o teu povo, sobre o teu coração, de horário, de qualquer coisa, Pai. Que o teu Espírito Santo venha agir com, ó Deus, total legalidade. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, agir de uma forma extraordinária. Nós repreendemos tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus. Abençoa o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. A paz do Senhor, queridos. É bom estar aqui, né, 20 anos depois. Eu me lembro, passou um filme ali, né, quando entrou lá no meu gabinete, lá na EBV, Marcelino, Eduardo, tinha mais uns 4, eram 10 a 12, né, mais ou menos. E eles vieram falar, nós estamos desigrejados. E aí, o que vocês querem? A gente não sabe o que a gente quer, né? Aí fala, nós estamos começando a reunir. Aí eu falei, vou lá assistir um culto de vocês, né? E é interessante que o que sempre marcou essa igreja é que o louvor sempre foi extravagante, né? Uma forma de adoração sempre extravagante, espontânea. É a marca dessa igreja desde o começo, né? E foi uma luta, porque o Marcelino não queria ser pastor, nem o Eduardo, nenhum dos dois queriam ser pastor, foi uma briga, né? Eu falava, é você, não sou eu, é você, não sou eu, e foi uma luta, gente. Eu mandava alguém, eu falava, mas não é esse cara, aí daqui a pouco não era mesmo, aí mandava outro, até que a ficha caiu, e eles resolveram realmente entender o chamado de Deus, e hoje a gente agradece a Deus pela vida de vocês, pela posição, né? Marcelino, eu admiro muito Marcelino pela posição que ele teve. Não é fácil deixar a cidade ir para uma... Não sei se você conhece Central, mas Central é praticamente a cidade do tamanho aqui de Carapina, né? Então, você imagina, a Central é do tamanho disso aqui. E sai de Serra, Vitória, Grande Vitória, e ir para um interior. Mas o trabalho que a sua igreja está fazendo no sertão está sendo relevante. Eu coordeno o projeto no sertão pela AMES, né? A AMES, nós fundamos a AMES há mais ou menos 10 anos atrás, e hoje nós estamos em mais de 50 municípios do Nordeste, são mais de 400 missionários hoje no sertão do Brasil, e essa igreja faz parte desse projeto, do projeto para evangelizar o sertão do Brasil. Parabéns, porque vocês mandaram o pastor de vocês, não é fácil isso, a gente sabe que é difícil, né? Apesar de ter homens de Deus e mulheres de Deus aqui, mas eu falo que o mais que lindo é o mais que lindo, né? Amém. E, gente, vocês levaram a sério esse negócio de encher a terra, né? Eu contei mais de 40 crianças aqui, eu falei, cara, esse povo aqui, rapaz, hoje já está todo mundo, pastor, acaba logo o culto, está todo mundo querendo que acabe logo o culto, né, gente? Mas vocês já fizeram muito, filho, tá bom, deixa por aí. Mas é uma honra para mim estar aqui, né, 20 anos depois, a pregar no aniversário dessa igreja, que, como eu falei, tem sido relevante. E, queridos, algo que eu tenho aprendido nesses anos de ministério é que a vida do cristão é uma vida missional. A partir do momento que você entrou para a família de Cristo, a partir do momento que você entrou para essa grande família, família que vai morar no céu, você passou a ter uma missão. Essa missão não é dos pastores somente, essa missão não é do missionário, essa missão é sua. Você tem uma missão. Nós somos missionários. A nossa missão, primeiramente, é ganhar as pessoas para nós e depois levá-las para Jesus. Nós não pregamos Jesus primeiro nós trazemos elas para nós. Primeiro as pessoas vão conhecer-nos, saber quem nós somos, saber o que o Evangelho fez em nós, ver a transformação na nossa casa, na nossa família, para depois, se necessário, nós abrirmos a Bíblia. Porque, queridos, o que eu tenho aprendido é que nós pregamos com a vida. As pessoas, elas têm que ver Jesus em nós. Cristianismo são pequenos cristos.
Então, nós somos Cristo na vida das pessoas. O que vai mudar o Brasil não é a política. Infelizmente, nós vimos durante os últimos anos e até esse ano, muitas pessoas tristes com política no Brasil, preocupadas. O que vai transformar essa nação é a igreja. Não é um homem que muda uma nação, é uma igreja. A igreja é a única organização que tem poder para transformar o lugar. E eu digo isso porque nesses anos que nós estamos trabalhando no sertão, a primeira vez que eu pisei em Paratinga, mais de 10 anos atrás, a nossa igreja hoje tem 2 bases missionárias e nós estamos em 3 cidades, basicamente. Nós estamos em Paratinga, em Botuporã e na cidade de Guanambi, com projetos missionários. Da nossa igreja tem 6 casais missionários hoje no sertão do Brasil. E quando eu pisei a primeira vez em Paratinga, ainda não existia uma base missionária, ainda não existia a AMES. E quando eu cheguei naquela cidade, eu vi muito gado morto de sede, tudo seco, as pessoas sem esperança, muitas famílias mudando para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E hoje, há um tempo atrás, a gente estava no aniversário de uma das nossas congregações, e uma irmãzinha falou uma coisa interessante. Ela falou: pastor, depois que a igreja chegou aqui, até o clima mudou. Porque é verdade, hoje você tem chuva regular, você tem um comércio forte, você não vê mais gado morrendo na rua, e você vê as pessoas voltando para a cidade. Tudo porque é a igreja que transforma o ambiente. Queridos, se formos olhar a violência, nós temos que botar um policial em cada rua, em cada casa, porque você vê marido matando esposa, filho agredindo pai, que vai transformar o mundo da igreja. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é justamente sobre aquilo que é a nossa mensagem. Nós pregamos a graça. A graça é um favor imerecido. É algo que foi feito por Jesus e conquistado por cada um de nós. Eu queria que você fechasse os seus olhos e pede ao Espírito Santo de Deus para falar algo na sua vida nessa noite. Eu sei que você já adorou, você falou com Deus, mas fala: Espírito Santo, eu quero ouvir algo que transforme a minha casa e a minha família. Porque, como eu disse, queridos, você está aqui numa missão. Você tem uma missão. E a coisa mais importante é um dia quando nós chegarmos diante do Senhor e não chegarmos sozinhos. Nós temos que chegar primeiro com a nossa família e depois com a multidão atrás de nós. Espírito Santo, traga a palavra rema ao nosso coração nessa noite. Que nós venhamos sair daqui impactados e edificados pela Tua palavra. Que não seja um homem, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, que fale a cada um de nós. Eu te agradeço pelo privilégio de poder pregar neste lugar. E eu oro no nome de Jesus. Amém. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 20. E também 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu quero basear a palavra nessa noite, nesses 2 versículos. Romanos 5, 20 diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 João 4, 1: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Queridos, o Evangelho é algo sobrenatural. Quando nós estamos falando sobre a palavra, sobre o Evangelho, nós estamos falando de algo que não é desse mundo, algo que as pessoas não vão entender. É por isso que muitas pessoas não entendem a Bíblia, porque, queridos, eu costumo dizer o seguinte: tem gente que fala o seguinte: pastor, a gente deveria dar Bíblia para os ateus, jogar a Bíblia fora. A gente deveria espalhar a Bíblia para que todas as pessoas pudessem alcançá-la. Não vejo essa necessidade, sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é para a igreja. Esse livro aqui, ele é para você e para mim. Um ateu vai olhar isso aqui como um livro de história, vai debochar. Uma pessoa que não conhece a Deus vai olhar esse livro e não vai entender. Agora, o que está nesse livro diz respeito a mim, diz respeito a você e diz respeito à igreja de Cristo. É por isso que a palavra, ela tem que ser lida constantemente. A igreja tem que ler a palavra. E muitas das vezes nós temos nos afastado da palavra
e nós temos nos aproximado de livros, nós temos nos tornado bons ouvintes de sermões pela internet. Não estou dizendo que você não deve assistir sermões, ouvir sermões, com certeza ler livros, mas a palavra de Deus tem que ser o seu norte todo dia, porque, queridos, esse livro é o livro mais vivo que existe. Semana que passou agora, eu tive uma experiência interessante, estava com um problema para ser resolvido, e sempre eu leio a Bíblia, tenho o meu devocional, mas de vez em quando a gente faz uma bibliomancia, né? Bibliomancia, você está com problema, você abre a Bíblia e procura a resposta de Deus. E eu orei, e eu falei, mas eu estava ainda com aquela coisa no coração, e eu comecei a ler a Bíblia num livro, um capítulo aleatório, e a palavra veio ali em cima, e foi o que aconteceu naquele dia. Eu falei, cara, esse livro é muito bom. Final do dia eu estava falando, cara, a Bíblia é o livro mesmo, é a resposta, é o nosso manual. É por isso que hoje você tem tanta Bíblia, celular, onde você quiser tem Bíblia, mas ela é para você, igreja, é para que você leia. Se você não lê, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Queridos, pregar a graça é pregar algo invisível, que pode ser recebido somente pela fé. A igreja, ela prega a graça. O que é a graça? É um favor imerecido. Jesus, ele veio buscar aquele que estava perdido. Eu, você, todos nós. Não existe nenhum merecedor. Quando Jesus olhou, quando Deus olhou lá dos céus, ele não viu um merecedor. É por isso que ele resolveu, na cruz, o ofensor foi perdoado pelo ofendido. Que coisa, né? A cruz é morte. É por isso que eu falo que perdão é morrer, né? Porque quando você perdoa, você morre, é cruz. Porque perdão não é você sair vivo. Porque quando Jesus foi para a cruz para morrer por mim e por você, ele teve que morrer. O ofendido morreu pelo ofensor. E é assim que tem que acontecer. Quando alguém te ofende, você tem que morrer. Quando alguém faz algo contra a sua vida, você tem que morrer. Se você não morrer, você não nasce. E Jesus, ele morre para que eu e você possamos nascer. Mas quando a gente fala sobre a graça, eu te separei aqui mais ou menos 5 pontos que você deve pregar na graça. Primeiro, você tem que pregar para reforçar a identidade e não para lançar dúvida. Olha, nós não podemos questionar a identidade dos filhos de Deus. Às vezes nossa pessoa erra, aí o que nós fazemos? Tem gente que fala o seguinte, você é crente, como você fez isso? Não é assim, né? Você tem que pregar, ensinar as pessoas, falar, rapaz, você é um filho de Deus, tem que fazer diferente, não pode agir dessa forma. Porque, queridos, a nossa identidade, ela é justamente a de filho. Lá em Mateus capítulo 3, Jesus, após ser batizado, quando ele sai da água, a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele desce sobre Jesus e uma voz do céu diz o quê? Tu és o meu filho em quem eu tenho prazer. Aí você vira a página, capítulo 4, Jesus passando pela provação, chega o diabo, o encardido, e o que ele fala? Se tu és o filho de Deus. O diabo começa a questionar, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque, queridos, quando nós erramos, a primeira coisa que o diabo vai fazer é tentar contra a nossa identidade. Você não é filho de Deus, não. Você perdeu, olha aí, você errou. Mas pensa só, eu não vou nem perguntar quem tem filho aqui não, porque eu acho que a maioria tem, né? Porque esse tanto de criança que tem aqui. Mas imagina, você tem um filho, aí você ganhou um vaso de cristal, aquele vaso lindo, né? Aí a mulher gosta de botar na sala, aí bota o vaso lá na sala, aí aquele monte de menino pequeno, aí fala, meninos, não joga bola na sala, porque tem um vaso de cristal que custou muito caro, se quebrar aquele vaso, o bicho vai pegar. Mas parece que tem um imã, né? Quando você fala não, parece que a bola fica maior e fica mais gostoso jogar na sala. Aí o menino vai, chuta e acerta o vaso e o vaso quebra. Ele deixou de ser filho? Não. Aí você compra outro vaso, aí coloca lá e fala de novo, se quebrar o negócio vai pegar, vai quebrar de novo. Ele deixou de ser filho? Ele pode quebrar o vaso 1000 vezes, lógico que no meio do caminho você vai dar umas boas varadas, você vai acertar a direção da vida dele, mas ele não
perde a identidade de filho. Queridos, assim somos nós com Deus. Não importa o que acontece no meio do caminho, nós continuamos sendo filhos de Deus. Aí às vezes a pessoa fala: pastor, fulano está em pecado, está errando, ele não se converteu. Meu irmão, quem sou eu ou quem é você para dizer se a pessoa não se tornou filho de Deus? Porque a palavra diz que a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A identidade, a nossa identidade está ali. Lógico que você tem aquele filho que é mais rebelde, aquele filho que apronta um pouco, mas, queridos, não é que você mereça, mas é porque você é filho de Deus, e Deus, Ele vai com certeza sempre nos perdoar e nos receber de volta. Você vê que na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, ela é algo linda, que ela começa justamente falando: Pai Nosso que estás no céu. Jesus ali, Ele quis trazer já o vínculo nosso de identidade, ou seja, nós direcionamos a nossa oração para o Pai, Pai Nosso. Aí quando você começa a ler a oração ou a fazê-la, né, porque muitas pessoas às vezes falam sem saber o que está falando, ele começa dizendo: santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aí depois é que entra o quê? Perdoai as nossas ofensas. Você vê que o pão vem antes do perdão, porque o filho continua sendo filho mesmo quando erra. Por isso o filho sempre pode pedir o pão, mesmo estando errado. A mídia, ela fez algo conosco. Você vai ligar a Rede Globo ou qualquer uma emissora e vai falar o seguinte: os evangélicos, os protestantes, os crentes, os pentecostais, os neopentecostais. O que a mídia, de forma sutil, está querendo fazer? Tirar a identidade. Aí a pessoa fala: não, eu sou crente. Gente, uma dessas viagens nossa para o sertão, logo no início, né, a gente fazia muita caravana, e a gente chegou numa ilha, no Quilombo, no São Francisco, e a gente chegou numa casa, e tinha um senhor que estava doente, logo na porta. Aí eu cheguei para a filha dele e falei o seguinte: eu posso orar com ele? Aí ela falou o seguinte: olha, ele não gosta de crente não. Eu falei assim: mas eu não sou crente. Não, você não é crente? Não. O que você é? Sou filho de Deus. Ah, se é filho, você pode. Ô, gente, o que as pessoas vão querer tirar? A sua identidade. Eu não sou crente não, sou filho de Deus, porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. Eu não quero me igualar a ele. Eu não sou protestante, que não estou protestando contra nada. Não sou pentecostal, eu sou filho de Deus. Nunca perca a sua identidade. A sua identidade, ela tem que estar clara na sua vida. Queridos, as pessoas, elas vão tentar questionar. Nós não podemos questionar a identidade dos nossos irmãos, porque a Bíblia diz que quando nós fomos inseridos nessa nova aliança, essa nova aliança é uma obra já consumada. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: está consumado. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou todos os pecados passados, presentes e futuros. Então, ali a obra da cruz foi consumada, ou seja, tudo que tinha que ser feito, foi feito por Jesus naquele momento, queridos. No Velho Testamento, quando Adão e Eva, antes deles serem inseridos lá no paraíso, é interessante que até o 6º dia, né, Deus estava construindo tudo, e a Bíblia diz que quando Deus terminou de construir todo o paraíso, todo o jardim, tudo, Deus colocou o homem no Éden. O homem foi colocado no Éden não para terminar a construção, ele não foi colocado ali para concluir, ele foi colocado ali porque já estava pronto. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E o que o diabo fez? Chegou para Adão, para Eva e falou o seguinte: se você comer daquela árvore, daquele fruto, você vai ser igual a Deus. Mas, queridos, ele já era igual a Deus, ou seja, ele já era, Deus fez ele a imagem e semelhança dele. É isso que a palavra de Deus diz. Mas o diabo lançou o quê? Lançou a dúvida. Gente, hoje nós temos um problema sério na igreja. Pessoas que acham que não são suficientes para Deus.
Ah, Deus ainda não me ama. Se eu melhorar, se eu der mais oferta, se eu me sacrificar mais. Poxa, tem gente que está cantando ali, está pulando tão legal. Gente, eu vi as criancinhas pulando ali, até gravei. Se eu der 2 pulos daquele, eu acho que eu saio penado daqui. Tem essa energia para isso tudo? Não, não tem. Aí tem gente que quer se comparar. Não, fulano ora muito, vem na madrugada orar. Se eu fizer isso, Deus vai se agradar. Se eu parar de comer carne, se eu começar... Aí, gente, a gente vê muita coisa acontecendo. Olha, eu não estou falando contra voto. Lá na igreja tem gente que faz voto, já fiz essas coisas. Não estou falando que está errado, que está certo. Isso é você com Deus. Mas, às vezes, as pessoas, elas querem fazer algo para chamar a atenção de Deus. Uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, que é pastor, e ele estava com um pano de saco, descalço, deixou a barba crescer, raspou o cabelo, indo para o supermercado, para todo lugar, todo mundo olhando. Eu falei, rapaz, por que você está fazendo isso? Porque eu quero chamar a atenção de Deus. Eu fiquei preocupado, falei, cara, você está todo errado. O filho não precisa fazer isso para chamar a atenção do pai. Filho é filho. Quem é pai aqui, mãe, sabe. Imagine que se o seu filho lá de 6 anos começa a ir para a escola com um pano de saco, descalço, aí aquela cara, e chega aí a professora olha e fala, o que houve, meu filho, por que você está assim? Eu quero chamar a atenção do meu pai. Conselho tutelar na hora. Juizado na hora. Não é verdade isso? Gente, pastor, eu gosto de fazer voto. Gente, não é errado fazer, mas o motivo tem que ser o motivo certo. Não é, você não faz para chamar a atenção, você já chama pelo que você é. É do seu jeito. Deus gosta do seu jeito, gosta do cabelo dele, né? É daquele jeito. Aí ele vai cortar para ficar bonito igual eu, não vai dar certo. Porque Deus fez ele assim. Queridos, quando Deus olha para a Batista Central, Ele olha para aqui e vê cada um diferente e Ele sorri com cada um como é. Até o flamenguista ali, gente, Deus olha e sorri. É assim que Deus trabalha. Então, a nossa identidade, ela não vai mudar como algumas pessoas querem fazer com que a gente acredite. Não existe uma forma. Todo mundo tem que ser igual ao Marcelino, todo mundo tem que ser igual ao Eduardo, igual a... Não, você foi chamado para ser como você é filho, tome posse daquilo que você é. Jesus, quando Ele consuma a obra lá na cruz, o nosso papel é tão somente cultivar, e cultivar é a santificação, é proteger do diabo. Queridos, hoje nós recebemos autoridade para sujeitar e dominar sobre todas as obras do diabo. Você é a igreja. Quando nós cantamos aqui sobre a igreja, gente, a igreja, como eu disse, não há nada mais poderoso nessa terra do que a igreja. Olha, tem gente que fala, pastor, a igreja vai ser perseguida, a igreja está sendo perseguida. Meu irmão, tem 2000 anos de história, a nossa história está escrita. Apocalipse diz que milhares e milhares e milhares estarão diante do trono. A igreja é vitoriosa. Não vai ser um político, não vai ser o exército, não vai ser uma lei que vai parar a igreja. Nós cantamos aqui que nada vai deter a igreja, não vai. Olha, pode abrir uma boca de fumo aqui do lado, pode abrir qualquer coisa aqui em volta. A igreja é soberana. Quando eu fui pastor em Cachoeiro Itapemirim, Cachoeiro eu tive muita experiência, né? E foi o início de ministério. Não, pastor tradicional, saí do seminário batista, lá não aprendi muita coisa sobre algumas questão de libertação, nada disso. E aí um dia, a gente fazia muito culto nos lares, naquela época ainda não tinha células, e daí chegamos numa casa, eu e Vanusa, fazer um culto, aí os irmãos estavam ali, foi na laje, Vanusa tocando, louvor, aí entrou uma senhora, na hora que ela entrou, todo mundo olhou, como eu não conhecia, não sabia, aí a mulher entrou, aí eu preguei, quando eu fiz o apelo, aquela mulher se converteu. Aí o irmãozinho correu, pastor, ela é mãe de santo. Eu falei assim, mãe de santo é minha mãe. É mãe de santo, os terreiros aqui do Zumbi, Morro Zumbi lá em Cachoeiro. Aí ela que abriu isso tudo aqui. Aí, beleza, a mulher foi para a igreja. E ela começou, aí ela tinha uma fé, uma coisa incrível. E ela foi para a igreja e ela pegou um problema sério de saúde, diz ela que foi inimigo.
que tentou contra a vida dela. Ela chegou na igreja e estava muito doente. Aí ela marcou para mim ir na casa dela, falou: pastor, eu queria que você fosse lá em casa e que o senhor me ungisse, porque a Bíblia diz que se o senhor for lá e me ungir, eu vou ser curado. Aí eu, meu Deus, nunca tinha ungido ninguém, gente. Eu não andava com óleo, não sabia, não tinha nada desse negócio. Aí vou eu e o irmão Dilson, diácono, vamos lá na casa dessa irmã. Chego lá, pastor, cadê o óleo? Eu falei: não precisa de óleo não, minha irmã. Deus cura, se ele quiser ele cura, se não quiser não cura. A mulher, alguém aqui já usou óleo lisa? Pois ela pegou uma lata de óleo lisa, era lata, não era de plástico, uma lata de óleo lisa. Ela encheu a minha mão com óleo lisa. Ó, gente, é a marca, hein? Funciona, hein? Hoje aqui, pastor, eu botei a mão no nome dessa mulher e comecei a orar. Aí eu não sabia nem o que estava orando mais, se eu cura, se eu liberta, e a minha mão pegava fogo. E o irmão Dilson, diácono tradicional, com o olho regalado, deu ali, falei: meu Deus. Aí saí dali sem entender nada, fui embora. Aí passa 2 semanas, essa mulher sumiu. 2 semanas depois, essa mulher chega na igreja com um monte de exame. Pastor, domingo de manhã, posso dar o testemunho? Eu falei assim: pode. Não sabia o que ela ia falar, mas pode, né? Aí ela pegou o microfone, jogou aqueles exames na mesa e falou: o negócio é o seguinte, pastor foi lá em casa, me ungiu, e eu fui curado. Eu estava com um tumor que tinha, tireoide desceu para o coração, um negócio assim. E aqui sumiu tudo para a glória de Deus e o pastor me ungiu. Nossa, igreja tradicional, todo mundo olhou para mim. Fez fila para me ungir todo mundo. Mas não tinha óleo liso. Mas, queridos, a nossa identidade nós não podemos perder. Uma coisa que o diabo vai fazer é tentar, como lá em 1 Coríntios 6, Paulo escrevendo aos irmãos em Coríntios, né? Você, no versículo 15, você vai ver os irmãos de Coríntios, eles estavam indo para prostíbulos, eles estavam bebendo, fazendo coisas que não era realmente conveniente. Aí Paulo os exorta, ele está exortando e lembrando a identidade deles. Porque, gente, uma criança recém-nascida não tem cabelo, não tem dente, mas ela é normal? É, mas não tem cabelo, não tem dente, ainda vai se desenvolver. Um nascido na fé, ele vai levar tempo. E às vezes a pessoa leva anos. Tem crente que entende o evangelho e rapidinho pega a maturidade. Tem gente que leva tempo. Eu costumo dizer que tem um retardozinho. Ele leva um tempo para aprender, né? Tem gente que é imperativo, já pega logo. Tem uns que demora. Mas a identidade não muda. Ele continua sendo filho. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos espírito vivente. Na ressurreição de Cristo, a obra foi completa. Não temos que fazer nada, somente cultivar e guardar. E o inimigo, ele usa a mesma estratégia, né? Porque, queridos, você já é justo, mas ele tenta convencê-lo de que você precisa fazer algo para se tornar justo. Não é verdade? Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí nós vemos pessoas que não conseguem caminhar no evangelho, porque no meio do caminho, devido às acusações, e gente, quem mais mata na igreja são os irmãos, infelizmente, quem mais mata são os irmãos. Quem deveria levantar é quem mais derruba, porque nós, muitas das vezes, nós não pregamos a graça, nós pregamos a lei. Quando Adão caiu no pecado, ele já não estava aguardando a obra consumada, ele queria fazer algo para se tornar aquilo que ele já era, queridos. Segundo, pregue o que Deus fez por nós e não autoajuda. Olha, quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o nome dele seria Yeshua, Salvador. Não é que ele veio ensinar um caminho, Jesus, ele era o caminho. Jesus não veio ensinar um caminho para o homem ser salvo, mas ele não veio dizer o que o homem precisaria fazer, ele veio dizer o seguinte: eu sou o caminho, é através de mim que você será salvo. Em João capítulo 3, ele diz o seguinte: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todos aqueles que olharem para Jesus serão que salvos. Querido, Jesus estava remetendo lá a Números capítulo 21, quando o povo começou a murmurar, reclamar. Sempre tem isso, né? O povo começou a reclamar, murmurar, e no deserto haviam serpentes.
elas estavam ali. Mas devido à murmuração, as serpentes começaram a morder as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. E aí Moisés vai para Deus e fala: e aí Deus, o que nós vamos fazer? Aí Deus diz o seguinte: olha Moisés, faz uma serpente de bronze, levanta ela, põe ela numa estaca e põe ela bem alto, e todas as pessoas que olharem para a serpente serão curadas. Deus não mandou matar a serpente, elas continuaram ali. Não foi, vamos matar a serpente, não. As serpentes continuaram, mas elas pararam de morder. Gente, a gente vai para Jesus, os problemas vão continuar, as lutas vão continuar. E você sabe qual é o maior problema? Que as pessoas ficam olhando para o problema em vez de olhar para Jesus. E aí nós temos um evangelho hoje de autoajuda, né? 10 passos para isso, 20 passos para aquilo, coaches do evangelho. Gente, já tem que olhar para Jesus, não olha para o pastor, não olha para mim, não, olha para Jesus, porque se você olhar para homens, você vai cair. Se você olhar para o irmão do líder do ministério, o líder da célula, você vai cair, porque são homens. Quem consumou a obra foi Jesus. Nós olhamos para Ele. É por isso que tantas pessoas não param em igreja, estão sempre com a mala pronta, né? Nunca bota no guarda-roupa, porque se me decepcionar, nós temos uma geração gigante de gente ferida com o pastor. Sabe o que alguns pastores se tornaram? Se tornaram deuses. Porque quando você sai da igreja por causa de um irmão, quando você para de ir na igreja por causa de uma pessoa, essa pessoa se tornou um Deus na sua vida, ela te parou. Isso é idolatria. Queridos, nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós não olhamos para as pessoas. É por isso que o evangelho que nós pregamos é um evangelho cristocêntrico, ele está baseado naquilo que Jesus fez. Olha, porque quando você começa a olhar para pessoas, você quer fazer coisas para que as pessoas olhem para você. Aí vem a agiotagem emocional, né? Aí você dá, você começa a dar, aí você quer receber, quer atenção. O pastor passou por mim, não me cumprimentou. Meu líder não me ligou hoje. É agiotagem emocional. Eu fiz tanto por essa igreja. Gente, mais de 20 anos de ministério, já ouvi cada coisa. Olha, por isso que eu conheço um monte de pastor que está em depressão. Tem pastor que suicida, porque ele quer suprir aquilo que Deus é, aquilo que Jesus é. Nós não conseguimos, gente. Nós somos humanos, nós erramos. Olha, pastor dorme, acorda, no outro dia ele come. Ele é igual a você. Tem gente que liga 2 horas da manhã: pastor, o senhor está acordado? Não, meu irmão, estava aqui orando por você, estava em intercessão por você mesmo. Ele é gente, tem problema dentro de casa com a esposa tem problema com ele, tem BO dentro de casa, tem filho, tem. Aí nós vemos pastores, olha, nós temos aconselhado muitos pastores, a gente vê pastor que está perdendo a casa, perdendo os filhos. Eu falo: olha, seu primeiro ministério é a sua família. Eu, graças a Deus, a nossa filha, a gente só teve uma, e ela vai casar o ano que vem, e vai casar com um pastor. Aí eu falei: pô, minha filha, não teve jeito. Pastor, pai, fugi, mas não teve jeito. Vai casar com um pastor. Mas uma coisa que ela falou: pai, no início a gente estava quase perdendo a nossa filha dentro do ministério. A gente estava tão envolvido com a igreja, com muita atividade, muita coisa, que um dia, num dos seminários que a gente estava fazendo, ela desabafou e falou: eu queria que vocês tivessem um trabalho normal. Aí eu: meu Deus do céu. Aí a gente parou tudo, freamos tudo e vamos cuidar da casa. Porque, queridos, tem que olhar para Jesus. Nós não temos que nos esforçar tanto. Como eu falei, nós trazemos as pessoas para nós. E, se necessário, nós pregamos para elas. Porque eles têm que ver algo diferente na nossa casa, na nossa família. Às vezes nós estamos querendo crescer. Olha, o crescimento da célula, o crescimento da igreja, ele vai vir pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque quem traz as pessoas é o Espírito Santo. Estratégias são legais, são bonitas, mas o crescimento quem dá é o Espírito Santo. E às vezes a gente fala: ah, pastor, nós estamos aqui em Carapina, numa rua, nem é a principal. Meu irmão, se o Senhor se alegrar de você, Ele vai atrair o povo para esse lugar. Por isso que o evangelho que nós pregamos é o evangelho da graça, da obra que foi consumada.
onde as pessoas elas entram no descanso. Se Deus descansou no 7º dia, Jesus, ele entregou a vida dele na cruz, queridos, e consumou a obra. Aí você vai ficar estressado, preocupado, né? Tanta coisa para fazer. Não, meu irmão, descansa, porque ele já fez. É isso que nós temos que fazer. As fofocas, elas vão continuar, mas não vai te fazer mal se você estiver olhando para Jesus. Os problemas vão continuar. Gente, é muita ferida. O diabo, ele é especialista em ferir a alma das pessoas. E uma pessoa ferida vai ferir outra pessoa. Uma igreja ferida vai ferir outras pessoas. É por isso que nós levamos as pessoas para Jesus e não para nós. Outra coisa, pregue para trazer uma expectativa confiante e não para gerar medo. Porque tem gente que está na igreja, olha, eu vou falar de mim, eu nasci no Evangelho, e eu tinha medo de perder a salvação. Eu ficava num medo, porque o pastor sempre pregava, porque se você tem que perseverar até o fim, você tem que fazer isso, fazer aquilo, outro. Olha, eu tive uma ovelha, essa ovelha foi interessante, eu fui fazer o casamento deles, ele não era crente, ou ele estava desviado, e foi casar com uma jovem que não queria saber do Evangelho. Aí, por insistência da mãe, eu fui fazer o casamento deles, ele concordou. E aí eu fiquei sabendo da história, ele falou, pastor, é o seguinte, eu fui da igreja, participei de organizações, era embaixador do rei, mas a minha mãe falava o seguinte, se você entristecer o Espírito Santo de Deus, você vai para o inferno, e não tem perdão. E ela botava o terror. E aí eu estou na faculdade acabou, né? Vamos sair, saiu, ele bebeu cerveja com os amigos, chegou em casa, com bafo, a mãe, entristeceu o Espírito Santo, vai para o inferno. Aí ele, bem, já que eu vou mesmo, abraço lá o capeta. Acabou, não foi mais para a igreja, bebida, começou a usar maconha e largou tudo. E aí, fiz o casamento dele, criei um vínculo, como eu falei, a gente traz as pessoas primeiro para nós. Criei um vínculo, uma amizade, e o tempo foi passando. Um ano depois, esse casal estava terminando o casamento. E me procuraram, pastor, está acabando o casamento, não deu certo. Eu falei assim, calma, vão fazer um retiro. Foi fazer um retiro, levei eles. Na ministração do Espírito Santo, foi algo interessante. Eu não sabia da história toda depois que ele me contou. O Espírito Santo pegou ele na hora da ministração, e o Espírito Santo falou com ele pessoalmente, você nunca me entristeceu, e eu te amo como sempre. Ele chorava, e ele me abraçou, e falou, pastor, ele me ama. Quem te ama? Ele me ama, pastor. E me abraçava e falava que ele me amava. Eu falei assim, mas quem te ama? Aí ele me contou a história. Queridos, infelizmente, às vezes, para algumas coisas, nós botamos o terror na vida das pessoas. Aí nós afastamos as pessoas em vez de trazer as pessoas. E olha, a boa nova é que o Evangelho, ele está avançando em toda a terra. Você vai no Oriente Médio, tem muçulmano se convertendo aos montes. No Iraque, a igreja no Iraque já quebrou a parede várias vezes, porque não cabe gente. No Egito, hoje são mais de 20% de evangélicos no Egito. O Egito, um dos líderes, pastor Sami, ele era terrorista, ele fazia bomba. Uma das bombas que mataram mais de 20 franceses, foi ele que fez. Esse cara hoje é pastor de uma igreja de 20 mil membros no Cairo. E ele está batizando toda semana, ele batiza. E ele estava falando com a gente o seguinte, falando, olha, aqui eu não pergunto se você aceita Jesus. Aqui a pergunta é, você está disposto a morrer por Jesus? Só batizo quem está disposto a morrer por Jesus. E ele estava contando, há um tempo atrás, um jovem, ele chegou, ele foi batizar esse jovem, e na hora do batismo, você está disposto a morrer por Jesus? Ainda tenho dúvida, pastor. Então volta para casa. Passou um mês, esse jovem voltou, estou disposto a morrer por Jesus. Ele batizou, esse jovem chegou em casa, porque num país muçulmano, a sua carteira de identidade diz a sua religião. Você pode ser cristão num país muçulmano, mas você não pode deixar de ser muçulmano e se tornar um cristão. Você pode deixar de ser cristão e virar muçulmano, mas o oposto é uma perseguição muito forte. E ele foi falar com o pai dele, falou, pai, eu tenho que te contar uma coisa. Eu estou frequentando a igreja e eu me batizei. Aí o pai falou, eu sei. Eu estou botando veneno na sua comida há 3 meses, veneno mais forte. Você come tudo e não acontece nada. Gente, a igreja, ela está florescendo.
Então não entra nessa onda de que, perseguição. Não tem perseguição, gente. Quem vai perseguir a igreja? O diabo já perdeu. A Bíblia diz que ele está debaixo da sola do pé. Se você é a unha encravada da igreja, ele está debaixo de você ainda. Nós pregamos para que as pessoas tenham confiança, não para que elas fiquem com medo. Pregue a palavra da reconciliação e não a palavra da condenação. Queridos, Paulo, ele foi um pregador que ele sempre dizia que ele veio trazer a reconciliação, o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é pregar às pessoas que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões, elas foram imputadas em Jesus. Precisamos contar a elas que a dívida foi paga, os pecados foram perdoados e tudo o que elas precisam fazer é receber perdão. Olha, Deus só tem coisa boa. A ira de Deus, tem gente que fala, a ira de Deus vai vir. Gente, quando Jesus veio, lá em Lucas capítulo 4, após ser perseguido, ser tentado pelo diabo, Jesus ele chega na sinagoga, ele abre Isaías e ele lê, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus para ali e fecha o livro. Todo mundo ficou olhando, porque o texto continuava dizendo o seguinte, e o ano e o dia da vingança do Senhor, mas ele parou no ano aceitável, porque Jesus não veio para pregar vingança, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Essa é a mensagem da igreja, porque queridos, um dia Jesus vai vir sim, segunda vinda é o dia da vingança, mas hoje ele veio para resgatar, não para condenar os homens. Por isso é que nós não condenamos. Por isso, se você quer ganhar a sua família, condena ninguém não, só fala da graça, não lança peso de pecado, porque o pecador já sabe, você tem que lançar a graça sobre ela. Olha, Jesus morreu por você, ele morreu para te restaurar. Gente, eu poderia contar tantos testemunhos esses anos de ministério, de pessoas que foram resgatadas porque alguém chegou e falou que a dívida estava paga, porque alguém disse que Jesus a ama. Olha, você chegar para um homossexual, um travesti, e dizer, Jesus te ama, é o que ele precisa ouvir, porque toda a sociedade, ele já se condena, a sociedade se condena, ele só precisa ouvir que Jesus o ama, e que Jesus morreu por ele. Eu, quando pastoreei, fazendo capelania, algo interessante, né? Porque você chega no presídio e geralmente, quem está ali, gente, infelizmente, mais de 40% é desviado de igreja evangélica. E tinha um rapaz, mineiro, o apelido dele, mineiro, ele usava muita droga na cadeia, muita maconha, e mineiro tinha sido condenado por 4 homicídios, mas ele já tinha, diz ele que cometeu mais. E quando eu cheguei, primeiro dia que eu fui pregar, né, que eu comecei a capelania, aí o diretor do presídio falou o seguinte, pastor, é o seguinte, você está autorizado, mas cada ala tem um xerife, você tem que ir lá e pedir autorização para os caras, a gente não manda. E aí, cada lugar eu fiquei sabendo quem era, e eu cheguei para esse e falei assim, olha, eu queria fazer culto aqui, pediram para mim conversar com você. Ele falou, não pastor, você pode, aí você fica em frente à minha cela, daqui você prega para todo mundo. Aí, quando eu chegava, ele falava, o pastor chegou, todo mundo vestia a camisa, ia para frente das celas, era aquele corredor grande, né? E eu pregava de frente à cela dele, ninguém dava um pio. Teve um dia que foi interessante, que eu tinha um cara novo, quando eu cheguei, o cara começou a debochar, ele só falou o seguinte, no banho de sol nós vamos conversar. O cara entrou em desespero, rapaz, não faz nada, não. Eu falei assim, não pastor, aqui eu tenho que manter a disciplina. Mas no outro domingo o cara estava igual um anjo, parecia que o cara tinha se convertido. Mas o mineiro, eu falava, rapaz, por que você não aceita Jesus? Ele falava, pastor, todo dia eu preciso usar droga para dormir, porque as vozes das pessoas que eu matei vêm me atrapalhar o sono. Queridos, a escrita da dívida estava com o diabo. Aí um dia eu sempre conversando com ele falando, rapaz, aí um dia ele chegou e falou, pastor, eu quero aceitar Jesus hoje. Aquele homem se ajoelhou, ele confessou Jesus como Senhor, como Salvador, orei com ele.
Na outra semana, aquele homem estava transformado. Ele falou: pastor, uma semana sem usar droga e dormindo como um justo. Não ouço mais as vozes. Durmo. E aí os policiais falam: rapaz, esse cara se transformou. Ele era difícil, agora o cara virou um cordeiro. E aí passou um tempo, eu estava já trabalhando na EBV com o Brito, pastor Brito. E aí eu e o pastor Brito fomos em Cachoeiro. A gente foi ver uma igreja que ele estava abrindo. E aí nós estávamos passando no centro de Cachoeiro. Aí eu ouvi uma voz gritando: pastor, pastor. Aí eu pensei que era o Brito, né? O Brito era mais conhecido. Aí o cara chegou, cabelo cortadinho, camisa aqui, fechada. Ô pastor, você não está me reconhecendo não? Eu falei assim: rapaz, estou não, mineiro lá da Monte Líbano. Aí eu: rapaz, pastor, pois é, milagrosamente eu estou incondicional. E o senhor nunca falou que igreja o senhor era? Aí eu fui para Deus e Amor, porque a minha mãe é de lá. Sou obreiro. Aí me deu a fita da conversão dele, era uma fita cassete, né? E ele contando os sermões que eu pregava, contando a história dele. Aí você vê como Deus faz as coisas. O cara foi para Deus e Amor, porque lá o negócio é estreito mesmo, tem que andar todo. Aí eu falei: glória a Deus, você está no lugar certo, fazendo a obra de Deus. Queridos, nós temos que entender que Jesus, ele veio buscar o perdido. Por isso é que nós pregamos a palavra da reconciliação. Nós não pregamos a palavra da condenação. Se você continuar, você vai para o inferno. Nós não pregamos isso. Nós reconciliamos as pessoas com Deus. E para a gente caminhar para o final, gente, quando eu chego nesse ponto lá na igreja que eu falo caminhando para o final, o pessoal, eu repeti, né? Caminhando para o final, né, gente? Então é meia hora, né? Pregue para transmitir graça. Olha, Efésios capítulo 4, de 29 a 30, diz que nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Torpe não é só obscena, mas é uma palavra ruim, uma palavra que desqualifica. Queridos, quando nós transmitimos graça, nós falamos para edificar e não para condenar. Graça significa favor imerecido. E quando nós queremos trazer as pessoas para perto, nós temos que nos identificar com as pessoas. É a empatia. Você olha para o cara que está ali na prostituição, na droga, na pedra, que está ali no pecado, se identifica com ele. Jesus se identificou. Olha, eu fico imaginando Jesus. Jesus era o cara. Às vezes eu estou lendo um texto, eu viajo, eu começo a entrar no texto, eu fico imaginando Jesus. Eu fico imaginando Jesus passando, viu Zaqueu na árvore, cara pecador, cheio de problema, rejeitado. Aí Jesus olha e fala: vou comer na sua casa hoje. Aí Zaqueu já desce feliz da vida. Aí Jesus senta mais os discípulos na mesa e os fariseus tudo em volta. Pecador, você está com esse pecador, cara? Esse Jesus, olha só, anda no meio de gente ruim. E ali, entre um corte de picanha, imagina ali, cortando a picanha, aquela gordurinha ali, porque o cara tinha dinheiro, né? Aquela picanha bonita ali. Aí Jesus: me dá mais um pedaço aí, Zaqueu. Me dá mais um pedaço aí, Judas. Passa para cá, Pedro, esse pedaço aqui, enche o copo aí para mim. Jesus só ali. Aí Zaqueu olhando, ele não vai falar nada. Aí daqui a pouco Zaqueu começa: Jesus, olha, eu tenho roubado as pessoas. Aí Jesus: Tomé, me dá um pedaço desse salpicão aí, passa aqui. E aí Judas e Zaqueu ali, incomodado: Jesus, eu roubei as pessoas, eu vou devolver, hein? Aí Jesus só ali: João, me dá mais carne aí. Aí Zaqueu: eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus falou alguma coisa? Jesus estava comendo, gente, mas a presença de Jesus constrangia. É a nossa presença, não é condenar as pessoas. O você está. É por isso que a graça é a nossa mensagem. Queridos, quando Jesus, lá em João capítulo 11, quando Jesus vai até a casa de Lázaro, Lázaro estava morto. Jesus ia ressuscitar Lázaro, mas a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele já sabia que ia ter festa, mas ele se compadeceu com as irmãs, ele se compadeceu com aquela família. Olha, quando o povo estava escravo no Egito, eles estavam numa fornalha, passando dificuldade no Egito, Deus se apresenta para o povo numa sarça ardente, se identificando. Quando o povo estava peregrinando pelo deserto, o povo não habitava em tendas, Deus mandou fazer uma tenda para ele.
Deus sempre se identificou com as pessoas. Nós temos que nos identificar com as pessoas. Olhe para o pecador, não pelo pecado, mas olhe pela identidade dele. O pecado Deus vai tratar, mas a identidade, é isso que nós olhamos. Você não sabe a história da pessoa, como é que foi a infância, como é que foi a criação. É fácil julgar os outros pela nossa história. É por isso que o Evangelho é identificar com as pessoas. Jesus fez isso. Queridos, se nós queremos ser uma igreja relevante, e vocês são essa igreja, a graça é a nossa mensagem. Nós pregamos a graça, um favor imerecido. Ninguém merece. Foi por isso que a conta foi paga. Eu queria que você ficasse de pé agora. Nós vamos orar. Talvez você se sinta um rejeitado, né? Como Zaqueu, se afastou da igreja porque coisas aconteceram. Talvez você olhou para pessoas, olhou para um líder, olhou para o ministério, olhou para uma denominação. Gente, tem muita coisa errada acontecendo, e nós pastores erramos, e às vezes nós erramos querendo acertar. Então nós não somos super-heróis. O seu líder não é um super-herói. Agora, quando nós olhamos para Jesus, que já consumou a obra, aí a coisa fica diferente. Você faz parte de uma igreja. A igreja é um corpo, e quando Jesus vier, Ele vai buscar a igreja. Você tem que estar ligado na igreja. Ah, pastor, eu posso ser igreja em casa? Não pode. Se você vê um pé andando sozinho aí na rua, aí você vai achar, é um problema. Imagina um pé correndo por aí. Não existe. O corpo, ele tem que estar ligado. Ah, vamos ter problema? Vamos. Eu costumo dizer que a igreja é como a arca. Na arca tinha todo quanto é tipo de bicho. Tinha uma porta só e foi fechada por fora, porque se fosse trancada por dentro, alguém ia abrir. Só tinha uma janela e estava fechada. Você imagina animal que grita de dia, animal que dorme de dia, animal que dorme de noite. Só o elefante faz 50 quilos de carne por dia. Você imagina, um casal, 100 quilos. Aí você pega rinoceronte, devia feder, a arca devia feder, não tinha janela aberta. Devia ser um lugar difícil de estar. Mas fora da arca estava todo mundo morto. Amém, Jesus. Assim a igreja, é difícil andar dentro da igreja, mas lá fora não tem vida. Só tem vida aqui dentro da igreja. E nós vamos orar. Talvez você está afastado, talvez você se decepcionou. E se você quiser vir aqui à frente, enquanto nós oramos, esse é o tempo. 20 anos, uma nova página vira na vida dessa igreja. É um novo momento, um novo avançar. E Deus quer fazer algo novo na sua vida. Se você quiser vir aqui à frente, para nós orarmos juntos, você pode vir. Esse é o tempo de você e Deus se colocar diante do Senhor. É uma obra que Deus está fazendo neste lugar. Você quer ser líder? Ser líder é difícil. Ser líder não é fácil. Como eu disse, há 20 anos atrás, quando aqueles jovens vieram, eram todos jovens, né? Eu era jovem, todo mundo era jovem. A gente não sabia nem o que estava fazendo direito. Mas você vê como a graça é, né? Ali Deus já tinha um sonho. Deus já estava vendo uma igreja que ia ser missionária, que ia mandar gente para vários lugares. Não foi fácil chegar até aqui, né, gente? Não foi. Quem está aqui sabe, muitas decepções, desilusões. Mas olha, como eu digo, quando nós entrarmos no céu, vai entrar uma multidão atrás da gente. Paulo foi decapitado por causa do Evangelho, mas por causa de Paulo eu estou aqui hoje. E assim vai acontecer por sua causa, a sua família, e muitos vão entrar. É assim que o Evangelho funciona. Ele já fez tudo, nós fazemos agora é descansar no Senhor, na graça do Senhor. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esse tempo, nesse lugar. Te agradeço por essa igreja. Te agradeço, ó Pai, pela fidelidade dos seus líderes, que mesmo se sentindo incapacitados, eles se colocaram à disposição do Senhor que capacita. Eu sei que o Senhor os tem usado de forma sobrenatural.
Muitas pessoas passaram por aqui, se converteram aqui, algumas não ficaram, foram para outros lugares, mas a semente foi plantada neste lugar. A semente nunca volta vazia. E eu te agradeço por esses homens e mulheres que entenderam que para que renascesse eles tinham que morrer. Obrigado, Jesus, por cada um que veio aqui nessa noite. Ó Pai, que nós venhamos pregar o evangelho da graça. Ó Pai, que nós venhamos ser pessoas graciosas, não imputando aos homens o pecado, mas olhando para cada pessoa como o Senhor tem olhado. Obrigado, Jesus, por poder fazer parte dessa obra que Jesus começou. Nós faremos valer a pena, Jesus. Oramos no Teu nome. Amém. Glória a Deus.